Eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham mais fácil? O Botafogo ser campeão ou o Botafogo ficar fora do G4 hoje? Se você tivesse que apostar, ou eu aposto no título do Botafogo, ou eu aposto que ele vai ficar fora do G4. Vocês apostariam em quê? Velho, O título ó, eu acho que se o Botafogo perder a liderança, tá parecendo que vai acontecer, depois de perder a liderança, vai degringolar de vez, assim, sabe? Tipo, eu não vejo possibilidade do Botafogo perder a liderança e depois retomar. Quando ele acabar sendo ultrapassado ali, vai descer ladeira de vez e não me surpreenderia dele terminar fora do G4, não. Mas ainda acho que ele é um dos favoritos ali para terminar o campeonato no G4. Ele perdeu o favoritismo do título. Mas. Não, mas o que é mais fácil acontecer, ele ser campeão, mais difícil, ele ser campeão ou ficar fora do G4? Eu acho mais fácil ele ser campeão comparado a sair do. Ainda a possibilidade é maior de ser campeão do que sair do Z4 ou do G4. A pergunta é muito boa. Mas eu quero saber. A pergunta é muito boa. Eu falei até antes de vocês chegarem aqui no off com o Arthur, que eu acho que o Botafogo não vai perder o primeiro colocado nesse meio de semana. Eu acho que vai ter um cenário que ele vence o Grêmio, e aí, cara, o Botafogo tem uma tabela chata nesse momento. Chata. Só que o Palmeiras também tem, né? O Palmeiras vai ter Palmeiras e Flamengo e Palmeiras no meio de semana. E isso é a melhor notícia para o Botafogo, é que vai ter Flamengo e Palmeiras. Mas tem o Red Bull Bragantino aí, tá? Para mim, o Red Bull Bragantino tá tão na briga quanto o Palmeiras. E para Minhoca, o Red Bull já ganhou esse jogo, né? O Red Bull já tem 61. Botar 61 aí. Eu acho totalmente possível o Bragantino ganhar. Se o São Paulo jogar como jogou o Cruzeiro, 3 pontos, Bragantino. O Bragantino não para de ganhar. Respondendo a pergunta de Fábio, assim, é muito boa a pergunta, mas eu ainda diria que é mais provável ele ser campeão, porque para ele sair do G4, são 4 times que tem que passar ele, né? Tipo, não é simples, né? Porque assim, para ele, ele cara, sabe, assim, ó, ele tem que cair, 4 times passarem. Veja, não estou dizendo que não vai acontecer e tudo mais, não, mas assim, eu ainda acho um pouco menos provável do que ele levar esse título. Mas só um detalhe que você acabou de falar. 4 times têm que passar. A gente pode ter, nessa rodada agora do meio de semana, 2 passando e uma igualando. Esse é o cenário. Entendeu? Que aí pode o Grêmio ganhar do Botafogo, o Palmeiras ganha do Flamengo e o Bragantino ganha do São Paulo. E aí ele já cai para terceiro com a mesma pontuação do Grêmio. Eu digo a vocês, assim, a gente tá vendo 6 times aqui. Não é loucura nenhum se algum desses 6 ganharem o campeonato. Não é assim, vai ser histórico porque vai ser histórico pela vantagem que o Botafogo abriu, mas no cenário de hoje do campeonato, mesmo Atlético Mineiro e Flamengo, o Flamengo por ter 4 jogos em casa, uma partida a mais para fazer, e o Atlético pelo futebol que vem fazendo 5 jogos em casa. 5 jogos em casa, 5 jogos. Eu até errei. 5 jogos em casa e o Atlético, pelo futebol que vem jogando, eu não consigo descartar nem eles. Obviamente que é improvável que eles vençam, não é a maior possibilidade. Mas não dá nem para descartar isso. Eu ia até pedir, Pedro, depois que a gente pudesse ver, se é a menor diferença que a gente teve do primeiro para o sexto nessa altura do campeonato. A gente pode até ver depois, mas eu acho que porque meu amigo embolou de um jeito surreal. Poderia estar mais se o Atlético tivesse vencido o América, né? Ele estaria mais próximo ainda. A menor diferença, empatado com 2009, mas aí levando em conta que a edição de 2023 tem jogos atrasados e por aí vai. 2009 com jogos todos certinhos ali, todos colocados nos seus devidos lugares, a diferença também era de 6 pontos. 2009 foi o Flamengo, 2009 foi aquela pancada lá. Exatamente, um campeão com a pontuação baixa, né, 2009. E o Flamengo devia ser quinto ou sexto também, né, nessa altura. Em 2009, acho que o Flamengo estava por ali, né, quinto, sexto. O cenário era o sexto colocado. O cenário na 32ª rodada era esse aí. Palmeiras era o líder. Aí tinha São Paulo, Atlético Mineiro, Inter, Cruzeiro e Flamengo. Muito parecido com o cenário de hoje, né? 6 pontos ali. E você tem
As equipes próximas. Hoje está até mais equilibrado, se você olhar direitinho, porque você tem. É porque tem um jogo a menos também. Tem jogos a menos atualmente que fica difícil a gente analisar, né? Mas assim, que tá é muito o Flamengo próximo. e o Bragantino, né? Que era para ter acontecido. E o Botafogo e Fortaleza também, né? Essa daí é a Tem duas classificação partidas, né? por aproveitamento, né? A gente tem algumas mudanças. O Flamengo fica na frente do Atlético Mineiro e o Bragantino fica na frente do Palmeiras. Quem vocês acham aí que mais ameaça o Botafogo, além do próprio Botafogo, né? Quem mais ameaça ele é ele mesmo, mas entre Palmeiras, Grêmio, Bragantino, Flamengo e Atlético. Pelo status é o Palmeiras. A gente não tem nem o que debater muito, porque o Palmeiras, se fosse o Flamengo ali na segunda colocação, a gente estaria dizendo que era o Flamengo. Se o Flamengo tivesse em terceiro com 58 pontos, era o Flamengo. Mas a gente tem que reconhecer. Bragantino tem um jogo a menos. É isso que eu ia falar. O Bragantino é o único que depende só dele. O Arthur mencionou que não seria surpresa qualquer um desses times serem campeões, e de fato, para o contexto de pontuação, de fato não vai ser surpresa, está todo mundo aí acreditando, todo mundo está acreditando que ainda é capaz de buscar o título. Campeão aí era surpresa. Só que o contexto Bragantino, ele acaba sendo uma surpresa, de certa forma, quando a gente olha o contexto do campeonato. Quer dizer, o Botafogo também já era, né? Quando meio que foi esse time que disparou logo no cara. Exatamente. Eu acho que antes de começar o campeonato, se alguém dissesse que o Bragantino ia ser terceiro agora, me surpreenderia menos do que dizer que o Botafogo seria líder e teria aberto 14 pontos de vantagem, assim. Sim, mas eu digo muito mais pela ideia mesmo do time que até algumas rodadas atrás não estava com uma pontuação tão boa, assim, estava ali na parte de cima, mas nada a ponto de brigar pelo título, né? E aí eu acho que a ideia do Bragantino é muito mais nessa ideia de você achar que por não ter a camisa mais pesada, isso faz com que talvez ninguém considere que é o principal perseguidor, por ter o melhor aproveitamento até do que o Palmeiras e por ter esse jogo a menos. Mas vai ter muito confronto direto, né? Vai ter o duelo contra o Botafogo, vai ter o duelo contra o Flamengo, vai ter o duelo... Aí o restante são jogos na parte do meio para baixo, né? Que é o duelo ali contra o São Paulo, contra o Fortaleza, contra o Inter, Curitiba e Vasco. Não consigo realmente dizer um que não, óbvio, o Palmeiras. Todo mundo acha que é o Palmeiras mesmo? E não o Bragantino. Eu te digo que eu coloco o Bragantino num patamar bem próximo ali do Palmeiras. O Palmeiras desde o início do campeonato, a equipe que mais ameaça o Botafogo, né? Quem tá lá mais tempo ali na segunda posição. E, obviamente, a grandeza do time também, o próprio elenco, tudo isso faz com que o Palmeiras seja o principal concorrente. Mas o Bragantino, para mim, tá bem próximo ali do Palmeiras. Não consigo deixar o Bragantino tão afastado assim, não. Cara, a tabela do Palmeiras eu acho também boa. Bem pau a pau. Eu acho bem pau a pau porque o Bragantino ele tem um confronto direto em casa, né? Então, assim, pesa muito. É que nem eu falei, desses aí, só duas equipes dependem só de si para ser campeãs. É o Botafogo e o Bragantino. O Bragantino, como ele tem esse confronto direto e ele tá a 1 ponto do Botafogo e com o mesmo número de jogos, ele depende só de si para ser campeão. Dos 6 aí, eu acho que quem joga um futebol, pior futebol é Flamengo e Grêmio, que jogam o pior futebol. Mas ao mesmo tempo o Flamengo ele tem 5 jogos em casa. O Botafogo, podemos esquecer. Não, eu tô falando dos postulantes. Tô falando de quem briga. Quem tá na briga pelo título. É isso, tentando responder quem mais ameaça, né? O Botafogo. Eu acho que Grêmio e Flamengo, que jogam o pior futebol, mas ao mesmo tempo, o Flamengo ele tem 5 jogos em casa. E o Grêmio, beleza, não joga bem, mas jogos duros. São jogos duros, sim. Até porque até mesmo o Fluminense ali, que a gente sabe que tá meio de férias, ninguém vai fazer graça contra o rival. Então, um é o clássico, um é o Cuiabá, que é a casca de banana, que muita gente cai. E os outros 3 são confrontos diretíssimos, que é Palmeiras, sim, Bragantino e Atlético Mineiro. Eu acho que se botar na ordem de também mais fáceis no Flamengo, eu acho que América Mineiro e São Paulo acho que estão na frente de vários em casa, inclusive. Sim. E o Grêmio, inclusive, assim, ele não me passa nenhuma confiança assim no seu futebol, mas sim, tá com 4 vitórias seguidas. Vai pegar o Botafogo agora, no confronto direto também. Pode muito bem empatar na pontuação com o Botafogo nesse meio de semana. Embora o Grêmio jogue mal fora de casa,
pelo futebol e pelo psicológico, principalmente, que o Botafogo vem mostrando, não seria nada de outro mundo. O Soares arruma um gol contra o Botafogo e pronto. Todo mundo enlouquece no Botafogo, que parece que é isso que vem acontecendo, a equipe não vem conseguindo reagir, e aí o Grêmio ganha a partida, sabe? Então, em resumo, é isso. Eu acho que todos os 6 aí estão na disputa, nenhum seria absurdo vencer, mas realmente, quem é o principal algoz ali é o Palmeiras, pela força que é o Palmeiras, né? Não tem como não ser, mas eu vejo o Bragantino pau a pau com o Palmeiras. Eu acho o Bragantino no mesmo nível ali de disputa. Mas vocês não acham que o Palmeiras tem uma tabela muito boa, não comparada aos demais? Eu acho que a tabela do Palmeiras é boa. Assim, se ele vence o Flamengo, se ele vencer o Flamengo, ele tem uma chance altíssima de título, eu acho. Altíssima de título. É muito boa mesmo. Eu não tinha reparado nisso. Ele, depois do Flamengo, ele pega Inter, América e Fluminense em casa, Fortaleza e Cruzeiro fora. Ele não pega mais ninguém que tá, sei lá, o Fortaleza é o quê? É o 8º no campeonato hoje? O 9º. Ele só pega o 8º para baixo. Quer dizer, tem o Flu, mas o Flu é tipo, o Fluminense não vai fazer força pro Botafogo ser campeão, né? Ainda mais podendo ter Flamengo e Botafogo envolvido nessa disputa. O Fluminense já pensando no Mundial, que vai ser lá no final já esse jogo. Aí já é time reserva, tudo isso aí. A tabela é boa do Palmeiras, muito boa. Realmente a tabela é boa, viu? Mas é aquela também, assim, a tabela é boa, mas é porque matematicamente é difícil você imaginar que o Palmeiras está com 5 vitórias seguidas agora. É difícil você imaginar que ele vai engatar uma sequência tão... Não, eu acho o jogo do Flamengo muito... É por isso que eu citei que no meio de semana eu acho que a tendência é o Botafogo continuar na primeira colocação. Eu acho que o Botafogo vai retomar, é feeling, certo? Não é nem análise pelos últimos jogos, até porque se fosse, vai acontecer o X. Mas eu acho que o Botafogo vai ganhar do Grêmio, porque também eu vejo o Grêmio, principalmente jogando fora de casa, um time muito com problemas, muitos problemas. Então eu acho que o Botafogo vai acabar ganhando, e eu acho que o Palmeiras não vence o Flamengo. O Bragantino é que eu tenho dúvida, e aí pode ser uma questão mas a minha dúvida maior é o Botafogo mesmo, porque vai lá, o Grêmio, tudo bem, não joga um futebol vistoso, mas o Botafogo hoje joga um futebol pior do que o Grêmio. Não é o problema do Botafogo não é só o futebol. O Botafogo já não tem um grande time, né? Começa daí. É um time mentalmente destruído. Tem no banco de reservas Lúcio Flávio, que, pelo amor de Deus, né? Não é o cara que vai reerguer. A pressão vai ser enorme. É o que eu disse, assim, o Grêmio, o Soares arruma um gol que eu digo assim, na qualidade dele, né? Que é um cara extremamente decisivo. Ele faz um gol pro Grêmio. Eu não tô nem falando do Grêmio fazendo uma excelente partida. O Grêmio consegue um gol com o Soares, por exemplo. Meu amigo, esse jogo aí pro Botafogo vira um inferno, meu amigo. É pressão absurda, assim, sabe? Então... O Grêmio jogou sábado, né? O Botafogo jogou sábado. Jogou sábado. Então, ainda tem esse detalhe, né? Um time que, em tese, vem com 2 dias a mais, apesar da viagem, mas é uma logística tranquila. Cara, eu acho que o Botafogo tem que rezar para ficar no G4. Se o Botafogo tivesse um técnico que você pudesse confiar, não, esse técnico aqui vai dar jeito. Mas Lúcio Flávio, eu não vejo, cara. Eu também não. Eu falei na época, aliás, que assim, o que o Laje merecia, talvez não continuado, realmente talvez não merecesse. Principalmente não só por conta... E sem Tiquinho, tá? Contra o Grêmio, foi isso. Sem Tiquinho, exato. E ainda mais, o problema de Laje ali não foi nem uma questão também nas 4 linhas. Era a maneira como ele falava o fora das 4 linhas, né? Que, se quiserem me demitir, pode demitir. Eu falei, peraí, tá brigando para título, pô. Um discurso desse é praticamente... parece que ele perdeu o grupo também, né? Tinha algumas conversas que ele perdeu o grupo. E hoje teve uma entrevista do Tietê no intervalo do jogo contra o Vasco. Teve um lance do Vasco, né? Que reclamou de falta. O Tietê reclamou de falta em cima dele. Foi dado sequência e saiu o gol do Vasco, mas o Bandeirinha tinha levantado o impedimento e de fato estava impedimento. E o Tietê, na hora do intervalo, ele falou assim: eu não costumo falar de arbitragem, mas... Aí, na hora do mais, eu falei, meu amigo, então realmente está afetando totalmente. E deu para ver. Bastou... O Botafogo começou melhor a partida. 3, 4 ataques, assim, muito perigosos. Bastou o Vasco, no primeiro ataque, fazer o gol.
acabou total o Botafogo, assim. Total. Então, isso aqui gera realmente essa possibilidade do Botafogo mesmo até perder a possibilidade, né, de não ir diretamente para a Libertadores. Mas eu olho para o Grêmio muitas vezes com muita dúvida. Tem horas que eu acho que é capaz ali de um Flamengo, um Bragantino e um Palmeiras até passar. O Grêmio me para muita dúvida, mas se ganhar do Botafogo... Soares, né? Até onde for decidir jogo. Mas se isso acontecer, e aí o que eu falei semana passada eu mantenho. Eu só acredito na perda do título do Botafogo, mesmo todos os indícios já dando nesse momento, se tomar o X. Porque se acontece que o Botafogo ganhar o Grêmio e o Palmeiras não ganhar do Flamengo, aí eu digo, voltou a confiança de novo para o Botafogo. Voltou de novo. Mas aí tem o Bragantino, viu? Tem o Bragantino. Inclusive tem um jogo no final de semana. Eu tô todo dia atualizando o aplicativo aqui da Futebol Cat, que eu quero demais ir para esse jogo lá em Bragança. Mas esse jogo aí vai ser decisão, velho. E eu acho também que assim, se o Botafogo leva o X, se tá na pressão agora, assim, imagina entrar tendo sido ultrapassado, aí é que complica mesmo, sabe? Exatamente. Agora o Flamengo. Mas ele tem uma tabela boa no final, o Botafogo. Isso é uma verdade. Assim, ele tem 2 jogos agora difíceis. Boa, né? Não, ele vai depender do contexto, né? Nos últimos 3, mas assim, depende mais de como o Botafogo vai chegar aí. Mas não é uma tabela que dá para você dizer que o problema são os adversários. O problema é o próprio Botafogo. Mas vai pegar Fortaleza, Santos, Coritiba, Cruzeiro e Inter. Se fosse o Palmeiras com essa tabela, todo mundo ia dizer que era boa. Como é o Botafogo, a gente tá falando que é ruim, porque é o Botafogo. Então é o que eu digo, o problema não são os adversários, é ele mesmo, né? Eu acho que e o Flamengo tem essa tabela aí de jogos em casa, mas é uma tabela chata, né? São jogos em casa, a maior parte complicados, né? Porque tem Palmeiras, tem Bragantino, tem o clássico Fla-Flu, que é clássico, tem Atlético Mineiro, então... Eu acho que o Flamengo é quem tem confronto direto, um né? certo cuidado, assim, para esses 5 jogos em casa do Flamengo. A melhor notícia para o Botafogo é saber que o Flamengo tem muito... O Flamengo pode ser o principal time que pode ajudá-lo, desde que ele aproveite nos outros confrontos. Certo? O Flamengo, eu acho que tem mais confronto direto, né? Ele tem Palmeiras, Bragantino e Atlético, e ele tem um Fluminense que vai ser uma final para o Fluminense. Assim. Se tem um jogo que o Fluminense vai jogar sério no Campeonato Brasileiro, é isso aí. E o mais maluco de tudo isso é porque 2 daí não vão para a fase de grupos direto da Libertadores. Vão ter que se contentar com tal calendário mais puxado, entendeu?